Olá! A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, família. Que bom poder estar aqui mais um dia para compartilharmos da palavra do Senhor. Amém? Já quero que você convide todas as pessoas que estão aí na sua casa para assistirem a essa aula. Amém? Esse mês nós estamos falando sobre um tema muito especial, que é família, projeto de Deus. Amém? Nós sabemos que a família foi projetada no coração de Deus. Amém? E que o Senhor ama a família. E que o inimigo tem tentado destruir o projeto que Deus criou, perfeito, que é a nossa família. Então nós precisamos estar atentos para não deixar que o inimigo destrua o nosso bem precioso, que é a nossa família. Amém? Eu quero te convidar a fazer uma oração, a agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos deu de aprender mais da palavra dEle. Amém? E que esse vídeo possa chegar ao coração das pessoas que necessitam aprender e ouvir a voz do Senhor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração e agradecer ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado, Pai, de cada criança, de cada família. Não tem deixado faltar, Senhor. O Senhor abriu portas de emprego. Senhor, o Senhor tem cuidado, Pai, das nossas necessidades. E nós estamos aqui, Senhor, para compartilhar e aprender mais da tua palavra. Senhor, que cada ensinamento possa alcançar as pessoas que necessitam aprender da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado. Amém. Muito bem. Vamos ler o nosso versículo de memorização? Será que vocês já decoraram o nosso versículo? Que se encontra lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates e minha casa, serviremos ao Senhor. Não importa se o tio, se a avó, se o vô, se o primo, se o vizinho adoram a outros deuses. Não importa isso. O importante é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que importa, tá? E a partir da minha vida e da sua vida, as pessoas vão ver a diferença e vão ver realmente o Deus que nós devemos servir. Amém? Então nós precisamos fazer a diferença. E enquanto nós fazemos a diferença, as pessoas vão ver o Deus que nós servimos. Amém? Hoje, com esse tema tão especial falando família, projeto de Deus, existem situações e ordens que a nossa família precisa seguir, né? E hoje eu quero falar sobre a importância do papai e da mamãe na formação das crianças e no crescimento espiritual das crianças, tá? Qual a importância de uma criança ler a Bíblia, tá? E para que essa criança leia a Bíblia, quem precisa ser o exemplo? O papai e a mamãe, tá? Então é importante que o pai e a mãe sejam o exemplo da criança nessa formação e nesse pedido para que a criança comece a ter vontade de ler a Bíblia. Amém? Então, para que a criança tenha um exemplo, ela precisa ver o pai e a mãe. Amém? Então, aqui eu vou falar alguns passos da importância para uma criança ler a Bíblia, tá? E quais são os benefícios que essa criança vai ter a partir do momento que ela tem a Bíblia como referência. Amém? Então, vamos lá. Então, as crianças. Então, hoje eu vou falar com o papai e com a mamãe, mas vou falar também das crianças, tá? A importância que as crianças têm quando elas leem a Bíblia, tá? Então, uma criança que lê a Bíblia, tá? A Bíblia ajuda a formar o caráter dessa criança. Olha a importância, tá? Da leitura bíblica.
Então a criança ela vai saber a diferença entre a verdade e a mentira. Ela vai ser uma criança que vai saber diferenciar a coragem e o medo. E a Bíblia nos ensina a ter medo? A Bíblia nos ensina a sermos corajosos. A Bíblia vai ensinar a criança a diferenciar a honestidade e o mal, tá? A fazer o bem. Então, primeira coisa, o primeiro passo, a Bíblia vai ensinar a criança os princípios básicos, né? A verdade, a ser corajoso, a ser honesto e a fazer o bem. Então, a palavra do Senhor vai ensinar as nossas crianças a fazerem o bem. Amém? Segundo passo. Criança que lê a Bíblia aprende a ter um coração amável. Isso mesmo. Compassivo, sensível, solidário. Uma criança que não vai ter um coração egoísta, né? E hoje em dia nós vemos muitos adultos que não têm esses princípios, tá? E nós temos aí nas nossas mãos a base para ensinar uma criança a ser um adulto melhor, a ser um adulto segundo o coração de Deus. Então devemos ensinar as nossas crianças desde pequenos a importância de se ler a Bíblia, tá? E com essa leitura nós vamos adquirir vários conhecimentos que nós vamos levar para a nossa vida adulta. Amém? Então, primeiro passo, a criança ela vai obter a verdade, coragem, honestidade e vai fazer o bem. Segundo passo, ela vai ter um coração amável, compassível, sensível, solidário, tá? Não vai ter aquele coração egoísta que só vai pensar em si, né? E nós estamos vivendo aí momentos em que nós estamos experimentando o egoísmo das pessoas, né? Pessoas que pensam só em si, não estão nem aí com o próximo, né? Então, se nós trabalharmos isso nas nossas crianças, futuramente nós teremos crianças com um coração amável e um coração segundo o coração de Deus. Amém? 3. Criança que lê a Bíblia sabe honrar os seus pais, né? Como no início eu disse, essa aula aí é para mamãe e para o papai também, tá? Então, mamãe e papai que quer ser honrado quando seus filhos estiverem adultos, precisam fazer hoje. Precisam ensinar as crianças hoje o respeito para honrar o pai e a mãe. Amém? Então, criança que lê a Bíblia sabe que isso é mandamento de Deus, honrar o pai e a mãe, tá? Vai entender o respeito, vai mostrar gratidão, né? Hoje nós vemos muitas crianças que não têm gratidão ao que os pais fizeram, ao que os pais fazem para educar as crianças, tá? Então, ensinar as crianças que é um mandamento, está aqui na palavra do Senhor, honrar a mãe e o pai. Tá? Vão ser crianças obedientes, crianças que vão mostrar gratidão, tá? Crianças que vão orar pelos pais, tá? Vão ser amigo dos pais, né? E hoje em dia falta muito isso, né? As crianças não confiam nos pais para contar o que acontece, né? No dia a dia, na vida, e aí quando o pai e a mãe percebem, os filhos já estão no caminho errado. Tá? Então, ensinar as crianças a lerem a Bíblia é ensinar as crianças a honrar os pais, tá? A terem gratidão pelos pais. Viu, crianças? Vocês precisam agradecer o papai e a mamãe por tudo que eles fazem por vocês. Ter amor, ver na figura dos pais amigos, tá? Não precisa você ter amizade lá fora, que não vai edificar a sua vida, mas ter uma amizade com a família que vai edificar a sua vida. Amém? 4º passo. Criança que ler a Bíblia, tá? Vai ser um cidadão responsável e cumpridor dos seus deveres, tá? Quando nós temos a palavra de Deus como instrumento, nós entendemos que devemos ser
respeitosos, que devemos ser um cidadão que sabe os seus deveres, tá? O que nós precisamos fazer. Ela vai compreender a necessidade de respeitar as leis, de fazer o bem, tá? De não ser rebelde, de zelar pelo patrimônio público, tá? Pagar os seus impostos em dias, ser um cidadão que cumpre a lei, tá? Então, uma criança que lê a Bíblia desde pequeno vai ser um cidadão melhor, vai ser um adulto melhor, tá? Um adulto que vai cumprir os seus deveres, amém? Quinto passo, criança que lê a Bíblia terá em mente que pode contar com a providência de Deus, amém? Uma criança que lê a Bíblia sabe que tudo que ela precisa, Deus vai suprir e abençoar. Olha a importância de ler a Bíblia desde pequeno. Às vezes nós crescemos e não sabemos de tantas coisas porque não conhecemos a palavra de Deus, né? Devemos ler a Bíblia para conhecer e sermos cada dia uma pessoa melhor, uma pessoa segundo o coração de Deus. Claro que não é só a leitura, né? Eu li um versículo, amanhã já vou ser uma pessoa melhor. Não, nós precisamos praticar, né? E praticar as virtudes que nós aprendemos aqui na Bíblia, né? Ser cada dia uma pessoa melhor, ajudar, fazer o bem. Amém? Então, crianças, é importante a leitura bíblica. Só assim vocês serão adultos melhores, que vão honrar o Pai, que vão fazer a vontade de Deus, que vão entender o dever de vocês, vão respeitar, vão cumprir as leis, né? Então, é importante, né? E, além de tudo, a leitura bíblica vai nos levar à nossa salvação, aquilo que nós mais almejamos na nossa vida, né? Que é ter a salvação, que é ir morar com o Senhor, amém? Que é ter o nosso lugar reservado lá ao lado do Pai, amém? Então, família, é de suma importância que vocês entendam a importância que vocês têm na formação dos pequenos, amém? Na formação de seres humanos e adultos melhores, pessoas que vão amar o seu próximo, né? Então, é agora que nós devemos fazer, né? Não é esperar crescer para ensinar, né? É agora de pequeno que nós vamos ensinando os nossos pequenos, amém? A sermos pessoas melhores e pessoas que vão honrar ao Senhor, amém? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, que vocês possam colocar em prática a leitura bíblica para as crianças, amém? Que Deus continue abençoando a cada família, a cada criança, amém? Espero que vocês estejam aprendendo, assistindo às aulas e aprendendo mais da palavra de Deus, amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!